Conta a sua história também, Conto. porque a nossa dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Nosso propósito. Então, quer dizer, eu vivi nas drogas, sofri, né, 20 anos, hoje eu estou 13 anos sóbrio e virei um terapeuta Sim. porque a minha dor me deu, né, essa ligação com o meu propósito. E você também teve isso, então você Sim. viveu isso. Conta um pouco da sua dor para a pessoa entender, né, por que Sim, que você... por que eu criei esse projeto, né? Fala seu Instagram também para o pessoal. Tá. Porque... Keila Deoli, @Keila Deoli. O que acontece? Eu sofri muito com greve de silêncio, com essa tortura psicológica que o abusador, ele te coloca de castigo, ele te adestra. Eu acho que como você não deve fazer nem com um animalzinho, ele faz com uma pessoa. Ele te pune quando você não faz o que ele quer. E o que ele quer pode ser simplesmente tirar um sapato que está na porta. Sim. Então eu era punida. E eu tinha muito receio de brigas e de confusão. Eu ficava sempre quieta. Eu nunca levantei a voz. Eu assumi uma postura tão subserviente no meu... Submissa, no caso, né? Submissa seria legal. Eu fui subserviente mesmo. É pior do que pior. Terrível. Tenho vergonha até. Porque ser abusado, Sandro, é errado. Aceitar o abuso é errado também. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ninguém tem que ser capacho de ninguém. Aí eu tinha medos, como todas as pessoas que estão na relação abusiva ou numa relação... Permitiu, tá? Muita coisa. Permitiu, então eu evitava. Às vezes meu filho chegava, você tá chorando por quê, mãe? Ah, filho, tava ouvindo um louvor. Mãe, você tá chorando nessa hora da manhã? Fala o que aconteceu. Então, assim, era um pisar em ovos, sabe? Então era muito difícil, era muito delicado. Tinha momentos bons, claro. As pessoas não entendem isso. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Por isso que é um relacionamento... Por isso que é difícil de sair, Por isso que é difícil sair, te confunde. Se fosse um momento ruim, era mais fácil de sair, pô. Sandro, no meu livro tem um capítulo que é paredes rachadas, as paredes ruindo. E teve horas que as minhas paredes estavam ruindo e eu queria tapar, protegendo ele, a imagem dele. Não, eu acho que eu que sou errada, eu acho que eu que sou culpada. Você fica tão confusa. Você leva pra você, né? Você fala, não, mas ele é bom nisso, ele é bom naquilo. É claro que ele tem que ser bom em alguma coisa. Se ele não fosse bom em alguma coisa, você nem entraria na relação. Então, o meu casamento, ele terminou com uma violência física, não em mim. Mas, a partir de uma violência verbal, para mim, o meu filho ouviu. E ele se irritou muito naquela hora. E foi muito difícil. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu queria proteger a mãe. Isso. E aí, no fritar dos ovos, ele saiu com o nariz quebrado, ensanguentado. E naquela hora ali, a minha ficha caiu de que eu estava abusando dos meus filhos. A partir da minha aceitação do abuso, porque uma coisa é o seguinte... Você resolveu acabar com sua vida nas drogas, por exemplo. É um direito. A pessoa não deveria, porque a vida é um bem maior de Deus para nós. É um presente, né? Mas você resolveu acabar com sua vida, quem vai poder te impedir se você não aceitar ajuda? Agora, acabar com a vida dos outros também? Era o que eu estava fazendo. Minha filha entrou no meu quarto uma vez, eu estava chorando. Mas você prejudicou a vida dos outros à sua volta... Sem ter essa consciência, né? Sem ter essa consciência. Mas eu também nas drogas. Nunca passou pela minha cabeça que eu estava fazendo minha mãe sofrer. Eu achava que era eu e a droga tinha um lado bom no início do consumo, depois vinha o lado, né, ninguém se vicia em óleo de fígado, né, cara? Não é verdade? Então, assim, a droga liberava dopamina, serotonina. Aí você se vicia, não usa, não experimenta. Essa é a minha dica. E você sabe uma frase que a pessoa que pratica o abuso, ela fala muito? A nossa vida é ruim porque você conta tudo pra todo mundo. Se você não contar, você pira. Só que aí você conta, daqui a pouco ele melhora. Aí você fala, meu Deus, por que eu fui falar? Você fica dentro de um... É uma loucura, cara. Imagina isso. É uma loucura. Que montanha-russa, hein? E aí, montanha-russa é emocional, é né? demais, é o tempo inteiro. Você nunca sabe quando vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Você não sabe. Você nunca sabe. Tá tudo bem, do nada explode. Obrigado. Você não tem ideia o que é viver isso. Minha filha entrou dentro do meu quarto uma vez e ela tinha escutado os gritos embaixo. Quando eu cheguei da igreja, tipo, cala a boca. Eu subi chorando, porque eu sempre tinha muito medo do meu filho ouvir. Eu tinha muito medo que isso que acontecesse. E aí eu subi correndo, chorando. Ela foi atrás de mim, abriu a porta. Ela tinha 18 anos. Pegou meu porta-retrato com a foto do casamento. Pegou, abriu, rasgou a foto em 1000 pedaços e falou assim... Até quando você vai se submeter a isso? Mãe, eu já pensei em nunca me casar na minha vida
porque a sua relação é abusiva. Falei, ai filha, mas calma. Ela falou, mãe, eu peguei um rastreador no seu carro. Filha, mas é porque ele só queria saber onde eu estava indo. Na época eu fazia escola rema e eu chegava toda segunda, quarta e sexta às 11h30 em casa, porque terminava mais ou menos umas 10 e pouco, até eu vim de Guaratiba, pegava um trânsito, chegava... E ele botou, eu nem dei fé do tal do rastreador. Minha filha descobriu esse rastreador. Falou, mãe, isso é coisa de psicopata, mãe. Isso é desrespeito, isso é abuso. Então, assim, meus filhos Ele já não... era pai dele? Não. Não, era padrasto. Eu me casei a primeira vez com um pastor presbiteriano. Ele se assumiu a homoafetividade dele. E ele é uma pessoa maravilhosa. Sim. Os meus filhos amam o pai. E muitos pacientes também dão uma... Ele é um cara extremamente generoso, humilde, do bem, tudo sabe? Bem, do bem. E assim, e nesse caso, eu me casei de novo. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui cristã. Eu pensava assim, esse casamento tem que dar certo, né? Sim. Gente, não tem que nada. Você não tem que fazer nada dar certo sozinho. Você não tem que arrumar a bagunça que não foi você que fez. Então a gente tem que parar com isso. A pessoa não te completa, ela te complementa. Não, você é inteiro, exatamente. A pessoa é inteira. São dois inteiros juntos, né? E coisa assim... de metade da laranja, não existe. Você é uma laranja inteira, né? E assim, eu amo a minha mãe, porque minha mãe, sim, ela tem uma cabeça maravilhosa. E aí, a segunda vez que eu casei, alguém da minha família falou, aquela casou de novo, tomara que agora dê certo. Ela falou assim, se não der certo, dá errado, tá bom do mesmo jeito. O importante é ela estar bem. E assim, a primeira vez que eu me separei, eu falei, mãe, a senhora falou que se eu casasse eu não podia me separar, porque a gente sempre foi presbiteriano, né? Sim. Cristão. Ela falou, eu falei isso? Falei, falou. Ela falou, tá desfalado, pode separar. Então, assim, minha mãe é muito resolvida. Ela fala o seguinte, ninguém tem que morrer para levantar a bandeira de uma aliança. E muitas pessoas me escrevem, Sandra, e falam assim, e quando o abusador é um pastor? E quando o narcisista tá no púlpito? Às vezes o abusador é o próprio pai, né? Exatamente. Eu sei pessoas... A Joyce Maia foi abusada pelo pai, né? Sim. Muitos anos. Caraca, parece maravilhoso. Então, o que eu fiz com isso? Eu perdoei no dia que aconteceu. Porque eu não negocio perdão. É para eu não ficar presa. É para eu ficar livre. Para você ficar na paz, né? Então, eu perdoei no dia. Não é para você, não é para o outro. No dia que eu fui com meu filho dirigindo e ele todo ensanguentado do meu lado, que o nariz dele sangrava e ele chorava, e ele falou assim, mãe, eu posso até perder minha vida, mas eu tiro você disso. Gente, essa frase pra mim eu nunca vou esquecer. E aí eu cheguei lá no Lourenço Jorge com ele, ele não tinha plano de saúde nessa época, a gente não tinha. Cheguei lá, eu fiquei aguardando, foi 10 horas da manhã, a gente só conseguiu chegar em casa, às 8 horas da noite. E ali passou um filme na minha cabeça. Que eu só vi sangue sair da boca do meu filho quando ele era pequenininho. Que o fogão virou em cima dele. E agora, por minha causa, por causa de um abuso que eu tolerei... Você se culpou também. Eu falei, não, chega, basta, acabou. A mãe leva uma autoculpa, né? Falei, o que eu tô fazendo com os meus filhos? E como ele era policial, ele poderia, no momento de ímpeto... Não tô dizendo que ele não era uma pessoa violenta. Sim, mas naquele dia ele foi. Entendeu? Então, assim, poderia ter acontecido uma tragédia. Ele usava droga, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Mas interessante a sua filha falar assim, até quando, né, mãe? É a pergunta que eu faço para você aí. Até quando você vai ficar nessa vida sem tomar uma decisão de fato, né? O sucesso é uma decisão. Até quando você vai ficar procrastinando, se iludindo? Às vezes a pessoa está com uma relação, ele não quer mais ter essa relação, mas ela não enfrenta isso, né?